Bom, vamos dar início ao painel 2, com um desafio aí bastante grande, que é tentar trazer algo novo, né? Algo que, de certa forma, está bastante ligado ainda ao que foi dito no painel 1 e toda a manhã de hoje, mas a ideia aqui dos nossos painelistas é trazer as suas experiências, principalmente no que diz respeito à avaliação do programa de compliance, avaliação do programa de integridade e, principalmente, colher quais frutos, né, desse programa vêm sendo colhidos e potencializando novos investimentos. Porque acho que o grande desafio aqui é continuar, né, seguindo com essa árdua missão de seguir investindo, continuar operando e mitigando os riscos dos seus programas, dos seus non-compliances, vamos chamar assim. Queria fazer a primeira pergunta, né, para a Ana, que, na sua visão, Ana, acho que bastante importante trazer um pouco, na visão das autoridades, reguladores e terceiros, funcionários e clientes, como evidenciar a eficácia do programa de compliance na sua visão? Bom dia a todos. Em meu nome e em nome da construtora Queiroz Galvão, gostaria de agradecer pelo convite. A evidência de um programa de compliance com credibilidade, na minha opinião, ela se dá de dentro para fora. Primeiro, seus colaboradores e os terceiros que trabalham para você têm que entender que você tem um programa de compliance eficaz. O programa de compliance eficaz não é você ter um código de ética, um comitê de ética, um canal de denúncias, né, e algumas políticas. Não é papel. Então, na hora em que seus colaboradores, seus executivos, na hora que eles ratificam as diretrizes que estão contidas na política, seus colaboradores e os terceiros que trabalham para você começam a ver que seu programa de compliance é uma coisa séria. E aí você começa a levar essa credibilidade para fora. Hoje, sabemos que, para você renovar um seguro, para que você consiga uma garantia, é importantíssimo que você tenha um programa de compliance eficaz. Depois que você atinge um certo grau de maturidade, eu tenho muito orgulho em dizer que hoje nós temos mais de 7.000 colaboradores e terceiros treinados, que foram adaptadas à linguagem do Código de Ética, justamente para não acontecer o que foi dito aqui no painel anterior, que a pessoa assinava, né, o termo e não sabia porque tinha assinado ou porque confiava. Então, nós fizemos videoaula, nós fizemos uma coisa mais lúdica para que o profissional que trabalhasse lá no empreendimento, que na hora que ele assinasse o compromisso dele, que ele tivesse certeza, assim como nós treinamos o nosso board, os nossos executivos e os nossos líderes, porque realmente um programa de compliance é o que nasce de cima para baixo. Então, eles têm que dar um exemplo e os liderados têm que ver nessas pessoas o exemplo e a conduta que está descrita nas políticas. Na hora que isso passa e que você consegue atingir esse grau de maturidade, de transparência, coloca as suas políticas na sua internet, você dá seriedade para o seu programa, você consegue, inclusive, que ele seja reconhecido internacionalmente, que foi o nosso caso, que em julho agora nós fomos certificados na ISO 37001 e recebemos o atestado de conformidade da 19600. Então, essa é a forma de você evidenciar um programa de compliance que realmente ele tem credibilidade, ele está sendo de uma forma bem positiva. Denis, Bom, vamos lá. Pergunta aí para o Denis. Como parte de tudo isso que a Ana comentou, acho que a questão cultura e a questão de como engajar os seus colaboradores, né, desenvolvendo não só treinamentos, mas que isso passe, então, a ser parte integrante, né, de todo o DNA da empresa. Como que você vê isso na sua experiência e como é que você tem trabalhado isso, no engajamento dos colaboradores? Bom, vamos lá. Boa tarde. Obrigado novamente pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. A gente lá no Ultra, a gente dividiu o nosso programa em 2 pilares básicos. Tá? Tem vários outros pilares, todo mundo... É difícil acrescentar alguma coisa que já foi dito aqui com muita propriedade pelos colegas aí. Mas a gente divide o nosso programa em duas frentes. É uma frente mais instrumental, ou seja, uma frente mais tangível, uma coisa que você consegue lá medir de uma forma um pouco mais prática, ou seja, controles, processos, registros, tudo aquilo que você consegue, de alguma forma, equilibrar dentro de um dashboard, de uma matriz de risco. Então,
E a outra frente, que é a frente onde o Ultra mais investe os seus recursos, é na parte comportamental, né? Então, afinal de contas, a gente está falando aqui de programas de integridade, e programas de integridade têm intimidade ligada à questão da conduta. No final do dia, é a pessoa lá na ponta que vai fazer ou não vai fazer uma má conduta, né? Então, nosso programa ele tem um investimento assim fortíssimo na parte de comunicação, na parte de treinamento, né? Mais para frente, se tiver oportunidade, a gente entra em alguns detalhes de como esse treinamento aí passeia por alguns elementos de psicologia para poder permear dentro do público. Mas o grande desafio é assim, a parte mais instrumental, ela é mais fácil de você medir. A parte comportamental sempre foi uma coisa difícil. E eu prestei muita atenção do que a colega da Embraer disse sobre a questão do assessment, do diagnóstico de comportamento, porque é justamente nesta parte agora que o Ultra está investindo mais recursos. E a gente descobriu esse elemento aí por uma curiosidade, ou seja, a gente sempre acaba crescendo em crises, né? E a gente teve aí um acidente há uns anos atrás, e através desse acidente, eu respondo pela área de riscos, auditoria e compliance. Então, eu fui fazer a parte pericial desse acidente e também entender pelo lado de risco, afinal de contas, o que tinha acontecido. E a gente teve contato lá com uma metodologia de uma consultoria. Como o nome é registrado, eu não vou poder dizer o nome da metodologia, mas depois, quem quiser me procura, eu posso passar para vocês. Mas existe, pasme, né? Existe uma forma baseada em psicologia, através de questionários quantitativos, através de entrevistas qualitativas, na indústria de segurança operacional, medir qual é o nível de cultura de risco operacional que aquela empresa está lá. E, assim, toscamente falando, aqui não vai dar para entrar muito em detalhe, mas você recebe uma nota, né, de como está a tua questão cultural e quais são os seus gatilhos de risco para um acidente de uma fábrica ou numa planta poder acontecer. Desde um nível mais reativo, onde as pessoas acham que acidente é questão de sorte, como no nível mais proativo, onde as pessoas já se entendem como parte daquele processo como um todo. Então. E aí, em contato com aquilo lá, falei, poxa, eu acho que esse negócio aí serve para compliance, e finalmente a gente conseguiu estabelecer uma régua. E a gente aplicou isso aí, a gente fez um primeiro piloto em um dos nossos negócios, no maior, né? E os resultados foram realmente surpreendentes. São surpreendentes pela nota, ou seja, ele acaba validando certas ferramentas do teu programa, ou seja, puxa, realmente um filme faz toda a diferença, ele é citado. Talvez o treinamento presencial tem que ser ajustado. A questão de não falar muito com o chão da fábrica, isso passou a não mais fazer sentido com a gente. O chão da fábrica forma opinião, mesmo em questões de corrupção, é ali que nasce a cultura. Líderes surgem daquele ambiente, a gente menospreza aquele ambiente, fica focando mais na questão da liderança. E diversos outros inputs, dentre outras ferramentas de psicologia, por exemplo, o uso da andragogia, né? A gente quase não fala nada sobre isso daí, ou seja, o tema compliance virou um mundo meio jurídico, um pouco mundo de auditoria, riscos, tal, mas tem que envolver as pessoas que sabem do riscado, que é o pessoal de recursos humanos, o pessoal de psicologia. Porque o treinamento baseado em andragogia, ele quebra alguns conceitos e algumas resistências das pessoas de poder entender o porquê, afinal de contas, ele precisa estudar sobre isso. Ou seja, a forma de medir, ela está evoluindo bastante nos compliance, agora mais para o lado de gente, né? E saindo um pouquinho do lado do processo, né? Do lado mais instrumental. Obrigado, Denis. Odair, a gente estava falando um pouco no intervalo e um pouco até antes de começar, né, na preparação, que a gente tem que sempre ver o copo cheio, né? E o grupo, né, a Movida, é um exemplo, né, de que existe boas notícias também, né? Quer dizer, é um grupo que está crescendo, que tem perspectivas de expansão, ao mesmo tempo que tem os seus desafios né, não só implantar, mas monitorar as iniciativas de compliance e, principalmente, demonstrar para o regulador, né, que não só que você tem isso para inglês ver, né? Como é que está sendo a experiência
nesse desafio que é uma empresa em expansão, crescendo, relativamente rápido, né? E, ao mesmo tempo, implantar o programa de compliance e monitorar. Obrigado pela pergunta, Gesteira, e obrigado pela Anshan e pela oportunidade de estar aqui. Vamos lá. Realmente é um momento um pouco diferente, né? Pegando um pouquinho o gancho da última palestra, inclusive o que foi colocado aqui. Existe, sim, uma forma de você efetuar o crescimento sustentável de uma forma correta, né? Eu acho que esse é o principal ponto e guia que a empresa tem que se policiar e colocar em reta, no sentido de fazer a coisa certa, da forma certa, né, para trazer resultados corretos, não só em termos de rentabilidade, mas também o melhor para a sociedade como um todo. No caso da Movida, a gente tem um case aí para quem não está familiarizado. Hoje somos a segunda maior locadora de veículos aqui do Brasil. Estamos aí com uma frota de 70 mil veículos, mais de 150 lojas separadas aí por todo o Brasil. Até 4 anos atrás, a gente só tinha 2 mil veículos e 20 estabelecimentos. Então, foi um crescimento muito rápido. E a grande preocupação era justamente como manter esse crescimento de forma sustentável. Então, a diretoria hoje, que eu faço parte, que cuida de gerenciamento de risco, compliance e controles, ela foi criada exatamente há um ano, né, um pouco antes do advindo da abertura de capital que a gente teve agora no começo do ano. Então, basicamente, a ideia é justamente manter esse crescimento de forma saudável e sustentável, né? E ainda o ponto dos meus colegas aqui, que a gente fala da eficiência do programa de compliance, né? A gente já entrou muito em detalhes aqui, não vou ser repetitivo, mas eu acho que, primeiro, né, é justamente esse patrocínio e o tom da alta administração, né? O próprio conselho, né, hoje, por força de lei, em uma empresa de capital aberto, a gente tem conselheiros independentes que, cada vez mais, além do interesse do tema, eles cobram indicadores de eficiência, né? Então, a gente fala muito de treinamento, da efetividade, principalmente, por exemplo, no canal de denúncias, ou seja, como são feitas tratativas de determinadas relatos de denúncia e quanto assertivamente a gente dá a atenção necessária e, obviamente, a resolução para aquela situação. O que a gente não pode é cair naquela coisa de fazer somente no papel, e o processo, por exemplo, de uma comunicação de denúncia, ela passa a percepção para o colaborador que aquilo não é eficiente e eficaz. Então, ele tem que ser tratado de forma muito tempestiva, muito rápida e muito clara a todos, demonstrando essa coisa, o que efetivamente a empresa ela quer demonstrar como exemplo, né? A gente falou, a última palestra que foi colocada pelo aqui, então, fala muito dessa parte de exemplo, né? Então, a empresa ela está muito preocupada em dar o exemplo e colocar um ambiente saudável para que aqueles que não estejam naquele nível de conduta ou não tenham aquele raciocínio, obviamente, elas devem ser tiradas dessa organização, e uma das formas eficazes que a gente vê muito é esse canal de comunicação muito rápido e eficiente, e uma forma assertiva de você tratar isso, né? Além, obviamente, da parte de treinamento. Então, você tem um código de conduta, e para cada tipo de ramo de negócio, dependendo do público-alvo, tem que ter um treinamento mais assertivo e direcionado para esse público. Senão fica aquela coisa meio que standard para todo mundo, e uma coisa que não seja de profundidade suficiente ou eficiência que a gente espera do programa como um todo. Obrigado, Zé. Carlos, você tem um desafio bem grande, né? Que é de compliance para o Mercosul, e a GM, obviamente, é uma empresa que atua praticamente no mundo inteiro. Quais são os principais desafios, né, de você também garantir a eficiência desse programa, considerando jurisdições diferentes, né? Essa multidisciplinaridade que exige para atuação em diversos países, né, que são cobertos aí pela tua região. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Bom, boa tarde, agradeço o convite. Acho que, em primeiro plano, uma análise interessante de ser feita é que a primeira barreira a ser vencida, como muito foi comentada no painel anterior, é transpor a questão cultural. Quando você consegue transpor a questão cultural e o colaborador ele consegue ver o comportamento ético como um valor, eu acho que isso é uma grande demonstração de que o seu programa ele apresenta uma eficiência. A GM, por ser uma empresa global, a gente busca alguns indicadores que podem ser replicados de maneira comum às diferentes regiões. Obviamente que esses indicadores eles variam de acordo com o programa de compliance de cada empresa, mas alguns exemplos que a gente pode trazer aqui para discutir e apresentar para o grupo.
a gente pode fazer, por exemplo, indicadores para aquelas empresas que têm um canal de denúncia constituído, qual é a natureza dessas denúncias, qual é o número delas. Aqui é um ponto interessante, você pode construir, obviamente respeitadas as questões do direito da concorrência, mas você pode construir um benchmarking com empresas do mesmo setor ou do mesmo tamanho. Qual é o número de casos de denúncia interna que essas empresas têm? Meu número está parecido? Está muito para cima? Está muito para baixo? Para você conseguir mensurar se o canal está funcionando. Além disso, algumas outras iniciativas que podem ser feitas, que a gente aplica. Realização de pesquisas de clima, aí numa parceria em conjunto com o time de RH, para tentar entender como que o clima, o ambiente de trabalho está sendo identificado pelos colaboradores. Aqui você pode fazer uma outra abordagem, cruzar o resultado dessa pesquisa de clima com o resultado que você tem do seu canal de denúncia, com o seu dashboard do canal de denúncia. Porque às vezes você consegue encontrar questões discrepantes. Então, em determinada área, você tem inúmeras denúncias, mas a pesquisa de clima veio, não trouxe nenhuma anomalia. Então, acho que ali você deve olhar e investigar com um pouco mais de atenção. Outro indicador que a gente usa entrevista de saída, entrevista demissional, não só na alta liderança, mas também na média gerência, para tentar entender, na saída desse colaborador, o que motivou a saída dele, se ele tem algum aspecto para compartilhar relacionado à questão de ética e compliance. Tese, esses seriam os primeiros pontos que a gente busca replicar em todas as regiões para tentar construir uma análise que seja possível de se criar um padrão de enfrentamento dessas questões posteriormente. Obrigado, Ricardo. Ana, no início do dia de hoje, nós começamos com uma enquete, né, bem interessante, falando que 80%, e a resposta foi que 80% dos participantes demonstraram possuir um programa de compliance. Ao mesmo tempo, a questão, existe 44% diz que gestão de terceiros, né, é uma principal preocupação, né? Então, e obviamente a questão pós-Lava Jato e gestão cultural, e a questão cultural. E você comentou há pouco na sua fala que vocês obtiveram a certificação ISO 37000, né, que é que deveria ser, no meu entendimento, algo bastante virou assim uma meta, né, de todo compliance officer, né, conseguir uma certificação, buscar uma referência externa para o seu programa, né. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e quais são os principais, vamos dizer assim, os desafios, né, na obtenção dessa certificação e outras certificações. Tá, eu tenho certeza que um programa de compliance bem estruturado, ele tem como base uma boa análise de riscos, né? Não tem como você começar um programa de compliance pelo código de ética sem você conhecer quais são os riscos aos quais você está inerente. E aí, a primeira coisa é você colocar na mesa realmente a todas as pessoas que devem estar para fazer essa análise de risco. Ela não é feita pela diretoria ou pelo setor de compliance ou por uma consultoria externa de forma isolada. Não, tem que botar todos os atores que efetivamente vão poder colaborar. E aí tem aquele período de negação, ou tem aquela sensação de negação, né? Mas nós vamos botar corrupção, risco de fraude, risco de suborno. Tem algumas palavras que as empresas ou as pessoas tentam assim não colocar porque seria como se estivesse denegrindo. Não é identificar realmente os potenciais riscos aos quais aquela empresa está exposta. E aí sim começar a tratar esses riscos de uma maneira madura, estabelecendo o seu código de ética, estabelecendo suas políticas, colocando nas políticas as diretrizes necessárias, revendo seus procedimentos a nível de controles internos, verificando quais são os riscos de cada procedimento, estabelecendo pontos de controle, estabelecendo um monitoramento para executar esses pontos de controle e levando para a auditoria eventuais identificação de alguma coisa que se pareça equivocada. Na hora que você consegue ter esse mecanismo implantado
pessoas treinadas, sua alta direção e seus líderes gerenciais te apoiando, sendo exemplo, eu acho que a certificação, ela nada mais é do que um reconhecimento do programa que você tem dentro de casa. Tá? É desafiador? Mas é muito gratificante, independente da certificação ou não, você ter um programa de compliance com uma maturidade dentro de casa. Tá? Obrigado, Ana. Denis, você comentou um pouquinho sobre a questão do engajamento do time operacional, né, o time chão de fábrica, e a gente... Isso é um pouco antagônico, né, ao que tudo que se fala em relação ao tone of the top, né? E a preocupação, obviamente, com os altos executivos e gerência, de uma forma geral. Como é que você consegue, então, esse engajamento e se existe algum tipo de recompensa, né, que a gente pode chamar assim, a partir do momento que você consegue engajar esses colaboradores? Não, é assim, aí é uma posição pessoal, eu acho que não tem que ter recompensa para bom comportamento, né? Tipo, esse negócio de querer recompensar, vai ganhar bônus porque fez a coisa certa, isso não vale. Eu acho que tem que ter a gestão de consequência de uma forma bastante firme. Diferentemente de outras companhias aqui, o Ultra ele não tem ainda uma política de gestão de consequências. A gente pensou bastante sobre isso, ficou com medo de reescrever o Código Penal, né? Porque a gente não tinha ainda o conhecimento de quais seriam o nosso grupo de falhas e como agir em cima disso. Então, a gente trabalha com mais uma novidade, aí chama Ethos Prudência. A gente faz um repositório de todas as decisões que a gente toma para todos os casos, para não correr o risco de tratar de maneira diferente as coisas que têm que ser tratadas de forma parecidas, né, não iguais, porque cada caso é muito particular, cada caso é um caso. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho assim, como todo processo educativo, primeira coisa tem que ter o exemplo, é o pai dando exemplo. Não adianta o pai falar para o filho não beber se ele enche a cara todo final de semana, então não funciona. Então, se o board, se o CEO, se o C-level, se as pessoas que formam opinião dentro da companhia continuarem se comportando daquela forma, isso também envolve uma gestão de valores da companhia, afinal de contas, aonde a companhia quer chegar, como ela quer chegar, com que velocidade ela quer chegar. Isso cria elementos de pressão, né? Tempos atrás, eu tive numa palestra muito interessante, quem puder procurar, é o professor Alexandre de Miceli, da USP, ele fala sobre essa questão da ética comportamental e o quanto a pressão, né, das companhias, hoje em dia, por tempo, por resultado, pode afetar a capacidade de julgamento das pessoas, né? Então, isso tudo faz parte do elemento chamado governança, mas também tem a questão da gestão de consequências, ou seja, não adianta você ter um programa de compliance que nada acontece. Das duas, uma, a tua empresa é perfeita, né? Você tem um programa que realmente conseguiu inibir qualquer tipo de má prática, ou realmente você está sendo um programa de papel aí que não está... Está se preocupado mais com a blindagem. Uma vez eu estive num summit na Colômbia, não me pergunte por que eu fui num summit de compliance na Colômbia, mas eu fui aprender sobre o canal de denúncia e eles são muito bons sobre isso daí, por conta do narcotráfico e tal. E teve um consultor que fez uma explanação muito dura naquele fórum, né? Porque estava um fórum muito instrumentalizado, a conversa não estava indo muito bem. E ele falou, olha, parece que a gente está reunido aqui para continuar fazendo a coisa errada, só que do jeito certo, né? Então, esse é o risco que um programa de compliance de papel corre, passar um recado errado e aí desconstruir cultura, ao invés de colocar alguma coisa boa no lugar, né? Obrigado, Denis. Odair, como você está tendo a oportunidade, né, de organizar as competências internas e a tua estrutura, né, dentro do GRC e auditoria, tem sempre aquela questão que está relacionada a para quem a área de compliance deveria se reportar, né? Considerando o momento que você está passando lá na Movida e essa oportunidade de repensar um pouco e contribuir na construção mesmo dessa área, como é que funciona para você? E como é que você está imaginando essas linhas de reporte da área de compliance?
Hoje, acho que o ponto fundamental é a independência, né? A área tem que ter total independência nos seus processos, na forma de report, né? Seguindo os melhores preceitos e indicações do Código de Governança, né, corporativa. Hoje, por exemplo, eu reporto diretamente ao Conselho de Administração, né? Na falta de um, eu tenho 2 conselhos, porque eu tenho 2 empresas de capital aberta. Então, o reporte é diretamente ao Conselho de Administração, né? Então, acho que, fundamentalmente, é isso, né? Além do patrocínio que existe da alta administração, tem que se deixar muito bem claro, tanto para todos e também a própria comunidade interna, que existe essa total independência de comunicação e também esse próprio conselho, de uma forma estruturada e periódica, cobra o reporte do que vem acontecendo. Então, a gente já falou bastante aqui de formas de indicadores, mapeamento de risco, que eu concordo plenamente também. Acho que é fundamental você conhecer a sua empresa, e cada empresa tem um nível de maturidade e um estágio diferente de como fazer negócios, né, e campos de atuação. Então, uma das necessidades que o Compliance Office tem hoje é justamente conhecer a fundo como é feito os negócios, porque não adianta você criar indicadores que são indicadores, vamos dizer assim, mais padronizados, que não são aderentes à sua forma de fazer negócio. Se você não conhece a fundo como a empresa funciona, fica difícil você fazer esse diagnóstico de onde efetivamente você tem que atacar e mitigar aquele determinado risco. Então, é fundamental você ter esse conhecimento profundo. Voltando à parte de governança, uma forma que a gente coloca de forma muito clara e evidente também, por exemplo, o nosso próprio canal de denúncias, né? Caso, por exemplo, o meu diretor-presidente hoje tenha alguma denúncia, isso é levado diretamente ao conselho. Então, isso é um processo que foi colocado de forma muito transparente para que mostre totalmente a independência da área e, obviamente, por exemplo, se algum membro da diretoria ou eu mesmo sofro alguma denúncia, isso vai diretamente ao Conselho de Administração, que onde as determinadas sanções ou investigações necessárias devem surtir efeito e não deixar essa coisa só no papel, mas seja uma coisa bem assertiva e efetiva, de forma prática. Obrigado, Lê. Ricardo, talvez você pudesse compartilhar um pouco com a gente como você comentou, de indicadores e um pouco de benchmarking, né, e estatísticas. Daria para dar mais ou menos uma ideia de números, né, em termos da efetividade do canal de denúncia, quer dizer, o volume de denúncias recebidas, ou uma ideia, né, e quantas delas elas são procedentes ou não, até para a gente queria capturar um pouco essa questão da efetividade do canal, né, considerando que acho que é um senso comum aqui que o canal de denúncias é a principal fonte de recepção de denúncias, né? Sim, sim, claro. Na nossa estrutura, a gente tem o canal de denúncias, ele é dividido, faculta ao colaborador, ou mesmo ao agente externo, a um fornecedor ou prestador de serviços, ele pode, por 3 maneiras, acionar o canal. Via sistema, é um site na internet, pode usar uma central de telefone, e também, se ele quiser, ele pode fazer o reporte para o superior dele, ou para o time de RH, ou para alguém do jurídico, ou mesmo de compliance. A gente ainda tem na nossa estrutura uma linha específica para receber reportes relacionados só a casos de segurança, tá? Que também pode ser utilizada tanto por funcionários quanto por terceiros vinculados à nossa organização. Em relação a números, a última aferição que a gente consegue até identificar o tipo de canal utilizado pelo colaborador, e aí é engraçado porque você tem uma variação por planta, nós temos diferentes áreas produtivas aqui no Brasil de manufatura, então, para cada planta você tem uma variação do tipo de comunicação utilizada. Então, o chão de fábrica, por exemplo, ele prefere usar o telefone do que ele usar o computador, muitas vezes porque ele não tem o computador, tem um computador lá de uso coletivo para eles usarem no intervalo, às vezes ele não se sente seguro, ele faz por telefone. Se você sobe na organização para a área administrativa, por exemplo, esse uso já é o uso da denúncia pelo canal eletrônico, pelo e-mail, né? Hoje, quando a gente fala em setor, até em questão comparativa, você pode dizer que algo em torno de 30% a 40%
das denúncias apresentadas, aí não entrando na natureza delas, então elas podem ser de natureza comportamental ou mesmo de questões relacionadas à fraude ou descumprimento de procedimento, 30% a 40% elas acabam sendo identificadas como existentes, né, ou 100% existentes, ou, de certa forma, com um determinado nível de procedência, né? E aí, em cima desses casos, é endereçado uma medida corretiva, se for o caso, ou às vezes pode ser um treinamento, ou uma sanção, ou até em casos graves, o desligamento das pessoas envolvidas. Então, assim, em relação a casos, a gente pode dizer hoje 30% a 40% do setor, de alguns estudos que a gente fez envolvendo algumas empresas, esse seria um número que a gente pode usar como base. Mas, obviamente, isso varia para cada região, varia para estados também, e acredito que deva variar até para os diferentes tipos de business que a gente tem hoje aqui na plateia. Obrigado, Ricardo. Ana, como é que você gerencia, né? Como é que a companhia passou, então, a gerenciar a relação com os agentes públicos? Mudou alguma coisa? Foi introduzido algum mecanismo de controle? Se pudesse comentar um pouquinho como é que tem sido. A minha companhia ela tem uma interação grande com agentes públicos, porque boa parte dos nossos empreendimentos são empreendimentos com o Estado, com a Federação. Então, primeiro, nós temos que identificar quais são os riscos que nós corremos nessa relação, assim como todos os riscos que fazem parte de uma matriz de riscos. Nós temos uma política, dentro dessa política ela foi abordado esse tema, só que durante o ano de 2016 nós entendemos que precisaríamos chegar a diretrizes mais precisas sobre essa relação, dar maiores detalhes para que a gente pudesse cada vez mais ficar mais assertivo com relação a eventuais reuniões, contatos que nós temos que ter no nosso dia a dia com agentes públicos. Então, nós temos uma política hoje que está sendo aprovada, que ela orienta a sempre que você for a uma reunião, que você dê transparência, sempre que possível, coloque na agenda, compareça em 2. Tem que entender também quais são as legislações que regem, né, o organismo público e dar transparência também no assunto que está sendo tratado, para que amanhã ou depois a gente possa, no monitoramento, ter uma aferição do tipo de relação que nós estamos tendo. O fato é que foi apresentado até hoje aqui pelo doutor Antônio Carlos, né, que o mecanismo público, os agentes governamentais, as instituições governamentais estão se movendo, estão fazendo o seu papel, eles têm aprimorado seus controles internos, mas a gente sabe que a complexidade do aprimoramento de um órgão público ela é diferente do órgão privado, porque até mesmo pelo tamanho, né? Então, eu acho que nós temos que ter um gerenciamento, sim, da nossa relação, não só com agentes públicos, mas com os agentes privados também, tá? Mas nós temos que apoiar no que pudermos, para que a gente possa, de alguma forma, acelerar esse mecanismo que já está sendo feito pelos organismos públicos. Nessa medida, a consultora Queiroz Galvão, numa parceria com o Instituto Ethos e com a OCIP Agenda Pública, está fazendo um trabalho no município de São Sebastião, que se chama Programa Governo Aberto, onde a gente quer dar para o município informações e competências, é um programa de 3 anos, para que ele possa fazer uma gestão melhor, aumentar a transparência e aumentar a cobrança da sociedade na gestão pública. Então, a gestão pública e privada, ela pode acontecer, ela deve acontecer, e os mecanismos só precisam ser implantados. Obrigado, Ana. Denis, como que o grupo tem administrado, tem tratado a questão dos terceiros, né? Acho que no painel anterior também foi comentado um pouco essa preocupação, né, com os terceiros e toda a questão do que a gente chama de third party risk, né? E como é que você tem tratado isso dentro do grupo e qual a tua percepção em relação aos terceiros? Isso dentro do Ultra é um tema particularmente complexo, porque a gente tem, na cadeia de suprimentos, né,
posições relevantes de governo, né? A gente distribui combustíveis e derivados de petróleo, então a Petrobras é um dos nossos maiores fornecedores. Então, tem que ter um alinhamento sobre as áreas de compliance, tanto da Petrobras e outros fornecedores, com as regras de compliance do Ultra, né? E, nesse campo aí, eu acho que o pessoal aqui que responde pelas áreas jurídicas, a gente tem muita dor de cabeça em relação às cláusulas contratuais, até onde elas têm que ser abrangentes, aonde elas param. Por exemplo, existe uma tendência jurídica muito forte das primeiras levas de programa de compliance em relação a cláusulas de possibilidade de auditoria. Isso, obviamente, é extremamente positivo, poder auditar a contraparte e coisa e tal. Agora, imagina o Ultra se propondo a auditar a Petrobras. Não faz sentido, né? Então, existem coisas que passam um pouco do limite do possível dentro de um relacionamento corporativo e que precisam ser adequadas. O que a gente procura é estabelecer um alinhamento entre códigos, não o código de ética, mas códigos do programa, para ali a gente conseguir estabelecer uma continuidade na cadeia de suprimento, uma continuidade desse comportamento ético. Agora, talvez mais complexo, eu não sei o que é mais difícil alinhar isso na cadeia de suprimento ou na nossa cadeia de distribuição, porque, na outra ponta, nós temos quase 8.000 postos de combustíveis, mais 6.000 postos de revendas de gás, mais algumas posições B2B. O B2B é bem mais fácil de tratar. Agora, quando você trata com postos de combustíveis, é uma realidade de varejo diferente. Os postos não são postos Ipiranga, os postos são postos de pessoas que fazem contratos com a Ipiranga. E a gente, até por uma questão regulatória, a gente não pode necessariamente interferir na gestão daquele posto, porque aí tem questões concorrenciais, tem questões de CAD, verticalização, ou seja, tem toda uma complexidade até onde a gente pode ir na gestão de um posto de combustível. Por outro lado, se aquele parceiro comercial ele produzir algum tipo de fraude ou alguma má conduta ética que te beneficie, você acaba sendo enrolado no mesmo balaio, então você acaba sendo confundido. Então, a gente, para poder equalizar essas forças, né, a gente usa muitos elementos de comunicação e muitos elementos de treinamento, mas um tipo de treinamento mais específico. Obviamente, temos contrato, temos cláusulas, temos limites, né? Mas a gente está agora nesse desafio de treinar, e treinar 7.000 postos de combustíveis não é uma coisa fácil de fazer no Brasil inteiro. Mas, por outro lado, tem um lado muito legal nisso tudo. Poxa, você está construindo alguma coisa em termos de cultura fora dos limites da tua companhia e está começando a permear esse negócio para o lado de fora, né? Tipo, você está 7.000 postos. Quantas pessoas, afinal de contas, quantos brasileiros você está treinando com o teu programa, né? Mas são ferramentas aí específicas. Eu não quero alongar muito, porque senão vou prejudicar os demais aqui, mas a questão da comunicação e a força que um filme tem neste processo é muito grande. A gente foi picado por esse elemento de comunicação há uns anos atrás. Quando a gente começou o nosso programa de compliance, a gente pensou lá no início, puxa, vamos fazer um filme para tentar emocionar as pessoas no que diz respeito à boa conduta ética, né? E vocês vão rir agora, mas a gente chamou a Conspiração Filmes para fazer o nosso primeiro filme. O nome é um pouco esquisito para programa de compliance, mas eles são muito competentes. E eles trouxeram como exemplo um filme que eu convido todos a verem. É um filme da Vale, na época Vale do Rio Doce. Ela estava com um problema de segurança operacional e pessoas estavam morrendo na gestão lá de operação e eles não estavam conseguindo dar conta do desafio. E eles fizeram um filme que foi, inclusive, premiado em Cannes, num festival corporativo, que chama Um Dia de Reflexão. Procurem, por favor, no YouTube, Um Dia de Reflexão, Vale do Rio Doce. É um filme que fala sobre segurança operacional. E quando a executiva de contas da Conspiração mostrou o filme para nós, e ela tinha certeza que ela estava acertando na proposta que ela estava fazendo, ela terminou o filme, ela acendeu a luz da sala e todo mundo estava disfarçando que estava todo mundo querendo chorar, porque é um filme muito forte e tem um apelo emocional muito, muito grande. Então, nesses treinamentos de massa,
o elemento comunicação e o elemento comunicação filme, o Ultra está investindo pesado mesmo nessa ferramenta. A gente acredita que realmente isso foi consolidado aí na nossa pesquisa de diagnóstico comportamental. A força de um filme na comunicação e para passar a mensagem, ela não pode ser menosprezada, não, e é muito útil nesse treinamento de terceiros. Nessa linha, Odair, obrigado, Denis. Nessa linha, Odair, você tem um desafio maior, né? Acho que são mais de 20 mil colaboradores, e desde motoristas, né, de caminhão. Quer dizer, como é que é a tua experiência, tem sido a tua experiência nessa disseminação do programa e no treinamento, considerando um público tão heterogêneo que você tem lá na Movida? Que, adicionalmente, além da Movida, também sou responsável pela holding, que é a JSL, né, a transportadora Júlio Simões. Então, no final das contas, a gente tem aí um total de 23 mil colaboradores, não só no ramo de locação de veículos, mas também temos aí a parte de transporte, gerenciamento de frotas, motoristas de ônibus, enfim, todo um rol muito maior de colaboradores em segmentos diferentes de negócio. E, de novo, o grande desafio é justamente você entender a particularidade de cada ramo de operação e conseguir desenvolver treinamentos específicos que falem a linguagem daquele público. Não adianta você tentar treinar um motorista de ônibus da mesma forma que você treina um agente de locação ou mesmo uma pessoa que faz um gerenciamento de frotas, enfim. A diversidade é muito grande, né? E eu acho que o mote principal e o objetivo principal é justamente aquilo que a gente vem falando durante toda a manhã, né? De como a gente consegue desenvolver um ambiente saudável, né? Eu participei uma vez de um fórum que falava muito isso, né? O ser humano é uma curva normal, né? Então, você tem 10% que são aquelas pessoas que sempre vão querer tirar vantagem de tudo, né? Aquele cara que rouba desde R$1, um tomate ou um troco lá da padaria. Você tem aqueles 10% que nunca vão furar fila, que o farol está vermelho, ele está fechado, não tem carro, ele vai ficar esperando atravessar, independentemente da regra, né? Ele fica lá esperando. E você tem os 80% que é aquela massa que vai com o que o movimento faz. Né? Um exemplo que foi dado, inclusive no seminário muito feliz, foi o exemplo do metrô e do trem. Né? O metrô, você vê que o metrô é extremamente limpo, e as pessoas não costumam jogar papel lá. E se você perguntar para alguém por que ele não faz isso, é porque ele fala, olha, aqui ninguém faz, e eu teria vergonha de fazer, porque o próprio ambiente regula a pessoa. Agora, esse mesmo indivíduo, quando ele pega o trem, ele vai lá e joga o papel no chão, porque é um ambiente sujo, e ele fala, se eu não jogar, eu sou visto como trouxa aqui, né? Porque todo mundo faz. Né? E só que você perguntar para o sujeito o que ele prefere o metrô. Né? Então, eu acho que é uma analogia um pouco simples, mas eu acho que espelha muito o que a gente vem discutindo aqui, é a nossa missão de como, efetivamente, a gente consegue fazer um processo de treinamento, um processo de regras, um processo de conduta, transparência, assertividade, para que todos os colaboradores vejam que eles estão inseridos num ambiente íntegro, né? Um ambiente que tem essa expectativa, e para aquelas pessoas que são aqueles 10%, que têm aquela lei de Gerson, que sempre querem tomar vantagem, elas sejam, sim, denunciadas no canal de denúncia, e é esperado que aquela empresa e aquele ambiente tome as medidas necessárias de forma assertiva para repelir esse tipo de comportamento. E assim, eu acredito, mais do que nunca, a gente vai fazendo um ambiente de negócio mais saudável, e a gente quer que isso reflita do modo mais amplo, né? De forma de comunidade, de forma de legado que a gente espera para os nossos filhos, e deixando assim um processo mais, digamos, transparente e íntegro nos nossos negócios. Muito bom. Ricardo, a gente tem aí a última pergunta. Passa muito rápido o tempo, né? Está encerrando o nosso painel, mas eu queria fazer um breve comentário sobre uma pesquisa da KPMG, que nós mapeamos o perfil do fraudador, né? O Global Profile Fraudster. E nessa última pesquisa, 2016, apareceu um dado interessante, quer dizer, preocupante, que é assim, que é o uso de ferramentas de analytics, né, data analytics, para detecção, né, principalmente detectar a ocorrência de desvios e tal. Infelizmente, né, a pesquisa revelou ainda que as empresas ainda estão muito aquém no uso de analytics para poder detectar fraudes, né. Infelizmente, 3% só das empresas pesquisadas revelaram que usaram analytics para poder detectar fraudes, enfim, né.
Como que a GM tem trabalhado essa questão do Analytics, se você puder comentar, né, e como a gente transforma uma visão mais reativa a uma visão preventiva detectiva? Bom, vamos lá. Em relação a Analytics, a gente tem uma política, a gente tem um programa de compliance bastante estabelecido com diversas políticas e procedimentos para as diferentes áreas e setores. Inclusive, uma delas é a política de compliance, e na política a gente traz questões referentes a possíveis monitoramentos, principalmente de canais de comunicação, que são canais de comunicação da empresa. E-mail corporativo, utilização, a prestação de contas por meio de cartões de crédito corporativos. Então, a gente tem a área de auditoria, na verdade, ela faz esse monitoramento, né? Na nossa organização, a auditoria fica um braço da área financeira, então eles trabalham em conjunto, mas, obviamente, isso acaba sendo um trabalho por amostragem, que ele vai conseguir captar, eventualmente, não todo o cenário, mas uma ou outra atividade que possa estar acontecendo. Até como comentou o Daíra, a gente tem, de fato, essa questão dos 10%, dos 10% e dos 80%. Né? Então, quando a gente recebe uma denúncia ou uma orientação nesse sentido, a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Acredito que a melhor forma de endereçar isso é, de fato, construir uma cultura de ética, de um bom comportamento dentro da empresa, né? Para trabalhar de maneira preventiva e cada vez mais tentar diminuir as ocorrências relacionadas à fraude. A gente costuma trabalhar na GM de maneira bastante forte a questão de treinamento, principalmente para os públicos específicos que possam, que tenham relacionamento com clientes, estão sujeitos a participar de eventos corporativos, então receber cortesias, esse tipo de questão. Funcionários nossos que têm envolvimento com agentes de governo, então como deve ser esse envolvimento, a gente trabalha bastante nisso também. E, obviamente, de modo geral, com todos os outros colaboradores, treinamentos específicos dentro das áreas de atuação deles, para evitar qualquer desvio das nossas políticas e dos procedimentos. Bom, queria finalizar, então, agradecendo aos painelistas, pedindo uma salva de palmas para eles.